Alô você, bom dia, continuamos aqui com o programa Hora da Comunidade, recebendo nessa manhã maravilhosa aqui de Vila Velha, dia 28/6/2022, os nossos amigos, jovens amigos aqui, a doutora Rafaela, que também é vereadora na cidade de Serra, e o nosso amigo doutor Tiago, que também é médico veterinário ali da clínica Animed, que fica na Praia da Costa. É um prazer receber vocês aqui nessa manhã. Seja bem-vinda, doutora Rafaela, vereadora também e pré-candidata a deputado federal, e o nosso amigo Tiago também, pré-candidato a deputado estadual. Bom, mas não estamos aqui hoje para falar de política. Não é o assunto principal. Porém, nada se faz sem estarmos envolvidos com política. E a política deles é algo que nos chama atenção. E sei que você, ouvinte, também que gosta do seu animalzinho aí, seu gatinho, seu cachorrinho, vai se sentir bem à vontade durante essa entrevista, pois teremos oportunidade de estarmos conversando, sobre esse assunto. A doutora Rafaela Moraes, ela é protetora de animais, advogada e vereadora. Veja bem a importância disso aí, gente. O trajeto da doutora Rafaela, eu vou deixar para os cumprimentos iniciais e eles vão falar um pouquinho à vontade. Eu não vou interrompê-los, até para que vocês conheçam um pouquinho quem é a doutora Rafaela, quem é o doutor Tiago, ok? Bom dia para o casal. Prioridade aqui é das mulheres. Tiago, seja bem-vindo, doutora Rafaela, seja bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite, dizer que estou muito feliz porque é um tema que eu gosto de falar, a questão de bem-estar animal e da proteção animal nas cidades aqui do estado do Espírito Santo. Dizer que o gabinete também está de portas abertas para sugestão, para críticas, porque quem está nos ouvindo agora pode mandar alguma sugestão que vai colaborar aí com o crescimento do mandato e com o crescimento da proteção animal aqui no nosso estado. Agradecer ao Paulo, ao Bequinha, toda a equipe de Vila Velha que está aí nos ajudando, colaborando aí com a nossa pré-campanha. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir juntos mudar a história dos animais, das pessoas do estado do Espírito Santo. E aí, Tiago? Gostaria de agradecer, os cumprimentos, a Rafaela já falou tudo. Agradecer aí o Bequinho, o Paulo, que nos trouxe até aqui, por intermédio deles. E falar um pouco a respeito da causa animal no estado do Espírito Santo. Eu, de uma forma mais técnica, por ser médico veterinário, tem grande importância, principalmente na saúde pública. As doenças que os cães transmitem, podem transmitir para os humanos. E a questão também do bem-estar, como que se deve tratar a adoção responsável desses animais aí nas ruas do Espírito Santo. Eu começo com a Rafaela, que na realidade, gente, se vocês olharem, nós temos aqui um médico e uma advogada que entende de leis. E para cuidar do que o médico cuida, tem que ter o amparo jurídico. E, além do que, a doutora Rafaela também, como já diz aqui, ela é protetora dos animais. Ela tem uma ligação com esses movimentos. E, devido ao conhecimento de causa, eu quero perguntar para a doutora Rafaela primeiro. Doutora Rafaela, a senhora que milita com esse segmento, eu queria saber da senhora, e tenho certeza que muitos ouvintes também, o que tem sido feito através de leis que protegem os animais, que ajudem também a população a usufruir dessas leis que são feitas para proteger os animais. Então, há tempos atrás, era uma lei ambiental e um texto muito vago que traçava todas as questões relacionadas ao bem-estar animal. A gente está falando do animal como um todo, animal silvestre e animal doméstico. Sim, sim. Com o passar dos anos, a proteção animal foi criando corpo. E isso aconteceu após
a eleição de alguns parlamentares a nível de país que levantaram as questões ambientais animais para se discutir no Congresso Nacional. E aí, com o destaque de alguns deputados federais, e eu citaria o Ricardo Izar, que foi deputado federal 4 mandatos por São Paulo. Atualmente tem um trabalho do Fred Costa, que é deputado federal por Minas Gerais. Nós conseguimos avançar com a legislação federal. Aí tem o Célio ainda do Ceará, que também tem um trabalho grande em Brasília. E a legislação hoje já prevê pena de prisão para quem comete crime contra animal doméstico. Essa lei, conhecida como Lei Sanção, é uma lei atual desta gestão, desse presidente, sancionada pelo atual presidente, e foi um projeto de um protetor de animais de Minas, que virou vereador, que depois foi deputado estadual, que depois foi deputado federal e em Brasília conseguiu que a Lei Sanção virasse lei no país. Então, assim, as questões elas avançam à medida que a população vai entendendo da necessidade de eleger parlamentares que são da causa animal, não aqueles que vão ajudar na causa animal. Porque nós passamos muitos anos, amigo, aqui no estado, elegendo pessoas, e aí eu digo como eleitora, porque esse é meu primeiro mandato, é meu primeiro ano como vereadora. Nós passamos vários anos votando em pessoas que falavam que iriam ajudar na causa animal. Mas a gente não elegia pessoas da causa animal. E quando a gente elege alguém que é da causa, seja do ponto de vista da proteção, seja do ponto de vista da medicina veterinária, a gente consegue saber o que a cidade, o que o estado de fato pode fazer dentro da legalidade, dentro da medicina, para que diminua o número de animais nas ruas, para diminuir o número de acidentes de trânsito, para diminuir o número de doenças espalhadas. A gente consegue apontar a solução para o problema, porque a gente não está ajudando a causa, a gente é da causa. E por isso que eu estou aqui com o Thiago, me sinto muito confortável de estar com o médico veterinário aqui, que se eu errar ele vai me corrigir, porque assim, a gente precisa ter gente da causa animal à frente das instituições. Isso é importante, que me faz lembrar, né, o médico e o tratador. O tratador, ele não frequentou faculdade nem nada, ele consegue medicar. Mas o combate à causa, ele não consegue. Ele faz o paliativo, diferente do médico. Então, eu cito essa união de vocês dois, mais ou menos com essa visão. Porque não adianta ter lei, né, como a senhora disse, a senhora é da causa. A senhora não está pegando carona, não está querendo ajudar. Porque querer ajudar todo mundo quer. Mas o conhecimento necessário para ajudar, para executar, para poder criar leis como essa lei sanção que a senhora acabou de expor para nós. Então, isso é muito importante, e é importante também para você, morador, para você, ouvinte, para entender essa situação. Uma coisa é eu querer ser, outra coisa é nós sermos. E é isso que a doutora Rafaela, né, nos colocou aqui. E por isso a importância de estar com ela e estar com o médico. Porque se completam. E eu gostaria, doutora Rafaela, ainda falando de leis, agora focado no Estado, o que a senhora vislumbra, o que se pode melhorar? Lógico que a gente reconhece o trabalho que tem sido feito pelos protetores dos animais dentro do Estado. Entre aspas, existe um apoio da Assembleia Legislativa, né, recente, em relação à causa animal. Mas o que a senhora como vereadora de Serra, a senhora como autoridade nessa área, conhecedora da causa, lutadora pela causa, o que a senhora tem a nos dizer sobre um fortalecimento da lei no Espírito Santo e o cumprimento dessas leis? Então, o sistema é falho, e não só para a questão animal. O sistema judicial, assim, eu faço parte dele, né? Sou advogada de carreira, e existem algumas falhas que precisam ser acertadas a nível de Estado.
Por exemplo, a polícia militar, ela tem capacidade técnica para, em alguns casos, ela verificar a situação de maus tratos contra animais. Ela tem a capacidade técnica. Ela não são veterinários, embora tenha veterinários no quadro da Polícia Militar do Estado. Mas tem situações em que a olhos nus existe uma situação de maus tratos. Só que a polícia ela não tem para onde levar esses animais. Aí começa o primeiro entrave. Pela lei, quando você apreende um animal por maus tratos, e aí eu participei de uma ação na Serra o ano passado como vereadora, acionei a Polícia Militar Ambiental, acionei a Fiscalização de Meio Ambiente, nós apreendemos no mesmo dia 34 animais. Para onde levá-los? Era primeiro entrave. Eu assumi na época, dei uma ajeitada na situação até que o município da Serra, graças ao nosso mandato e à nossa cobrança semanal, e isso é toda segunda e quarta na Câmara de Vereadores, cobrando do prefeito serviço para animal, nós conseguimos avançar e esse ano nós temos um contrato de 2.400.000 destinado para castração e para resgate de animais de rua. É, na história do Espírito Santo, o maior valor investido em um ano para animais de rua. E isso por conta do mandato e de ter uma vereadora atuante. E aí, o que acontece com a Polícia Militar, por exemplo? Nessa ação, quando se apreenderam esses animais, não tinham para onde levá-los. Quando o animal é silvestre, a polícia leva para os CETAS. E aí a gente entraria numa outra discussão. Os CETAS também não têm médico veterinário. Ajudam os CETAS, alguns veterinários. Eu quero mandar um abraço para o Dr. Eduardo Lázaro, que é referência em animais silvestres e é aqui de Vila Velha. Então, assim, vários veterinários ajudam. Mas o sistema do governo federal e estadual, ele não prevê alguém contratado para executar o serviço. Então, numa ação que se apreende animais, num município que não tem contrato, por exemplo, Atílio Viváqua, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova, cidades distantes da nossa capital, porque na capital ainda tem algumas ONGs que ajudam, e ONGs mais organizadas. No interior, as ONGs também ajudam, mas quando é grande quantidade, por exemplo, elas não conseguem ajudar. E aí a gente precisaria que o Estado tivesse contratos ou serviços efetivos para que um policial pudesse apreender um animal em situação de maus tratos. A lei diz que quando é considerado maus tratos, o tutor não pode mais ficar com aquele animal. Então ele tem que ser retirado do tutor. E ter um local para destinar esse animal até que ele seja cuidado, tratado e liberado para nova adoção. Na Serra, recentemente, nós conseguimos derrubar o veto do prefeito numa lei da minha autoria, que prevê, por exemplo, que quem for condenado por crime de maus tratos não possa ter a posse e guarda de outro animal. Essas coisas avançam, né, com a legislação municipal. Certeza. Mas isso precisa avançar a nível de Estado, porque eu sou acionada o tempo todo por moradores de Vila Velha, de Cariacica, de Vitória e algumas cidades do interior, para tentar ajudar. Agora, recentemente, um caso que chegou em você também de Linhares. E a gente é acionado o tempo todo, mas a gente não tem perna e braço para cuidar de tudo isso. Então, a gente precisa da ajuda dos municípios. As pessoas precisam entender que quando eu falo de bicho, eu falo com propriedade. Eu sei o problema, conheço os gargalos da causa animal, as dificuldades das ONGs, as dificuldades dos protetores, a dificuldade de espaço físico e de dinheiro, mas sei também como fazer para ajudar a minimizar isso. Na Serra, eu destinei toda a minha emenda parlamentar para instituições que cuidam de bicho e para a construção da clínica pública veterinária. O prefeito destinou 600 mil para cada vereador, o meu foi todo destinado para a causa animal. Só que no Estado, sabe quantos parlamentares destinaram 100% da sua emenda para a causa animal, além de mim? Ah, nem imagino. Nenhum. Então, assim, tem que ter alguém com a bandeira de verdade, porque senão as coisas não andam. Só um parênteses, é incrível essa informação da senhora, e a gente vê aí, não vou citar nomes, mas a gente vê alguém aí dentro da Assembleia Legislativa se autotitulando, né, a protetora dos animais e tudo, mas é incapaz de destinar uma parte de uma verba que ela tem direito para a causa animal. Meus parabéns aí, lutadora. Assim, a gente se intitular protetor de animais, a gente tem que ter uma história com a causa animal. Quando eu criei o Ajuda o Cão, um grupo que eu tenho de proteção no Facebook, ele tem 39 mil membros hoje. Tem pessoas ali que entraram quando eu criei o grupo em 2014, 2015. Tiago estava recém
iniciando a carreira como veterinário, eu estava começando um grupo de proteção e se pesquisar meu nome nesse grupo, vai encontrar a Rafaela lá em Barra Mares, no abrigo do Alonso, resolvendo problemas de bicho de Vila Velha e morando em Vitória. Então, assim, não tinha nada a ver com vereadora na Serra, sabe? Eu morava em Jardim da Penha, em Vitória, onde minha mãe mora até hoje. Eu tinha um grupo de proteção que existe até hoje e eu já tirava animal de rua desde lá de antes de sonhar em ser vereadora. Eu não sou vereadora para dizer que sou da causa animal, como talvez tenha tido alguns colegas parlamentares que não têm a atuação que eu tenho dentro da causa animal, mas que têm uma afinidade com a causa animal, mas também não sabem como fazer. Porque assim, eu tiro cachorro de rua desde a minha infância. É diferente. É isso aí. É um belo trabalho. A gente fica feliz, né, em saber que tem uma pessoa como a senhora tão dedicada a essa causa e tão necessária. Doutor Tiago, agora é a sua vez, né? Vamos ver aí. Eu gostaria de citar e que a partir desse fato o senhor fizesse as suas considerações em relação ao assunto. O senhor, como médico veterinário, conhecedor da causa, nós tivemos um problema em Vila Velha recente e que ganhou repercussão a nível de Brasil, né, que foi a apreensão daquela clínica lá no bairro Pontal das Garças, né, onde foi constatado maus tratos aos animais, medicação completamente fora do eixo, questões de higiene, questões de saúde pública, né, vamos dizer assim. Eu sou, como médico veterinário e postulante, um pré-candidato a deputado estadual, como que o senhor lida com essas situações? Primeiro, e também por ser proprietário de uma clínica que cuida de animais. O que o senhor acha que teria que mudar para tornar mais rígido esse controle e, consequentemente, trazer realmente um tratamento adequado para esses animais que são destinados a essas clínicas? Então, esse fato, na verdade, ele até, assim, diminui um pouco a classe do médico veterinário. Esse caso em questão, né, o próprio Conselho de Medicina Veterinária fiscalizou 18 vezes esse estabelecimento. E precisou de 18 vezes para ocorrer essa ação toda. Então, assim, muita gente já sabia da causa, de maus tratos, da forma como esse médico veterinário atuava na região de Vila Velha. Então, precisa de leis mais severas aí para apertar o cerco e que a gente paga tanto imposto. A burocratização para você abrir uma clínica veterinária hoje, quando eu estou terminando de conseguir meu alvará sanitário, ele já está vencendo, então eu preciso fazer ele de novo. Então, assim, a gente paga tanto imposto e a fiscalização é muito falha. Então, a gente precisa atuar mais rigidamente nessas questões aí. Tem mais clínicas aí no Espírito Santo agindo da mesma forma ou até pior nessa questão. E lá a gente observa que houve uma falha, certo? Mas veja bem, se aqui na região metropolitana acontece isso, como não deve estar no interior? A questão dessas licenças, a questão de atropelamento de licença, na realidade, porque quando a sua licença está vencendo, você já tem que tirar outra e ela só é renovada, às vezes você fica um período sem a renovação. Se aqui na capital, na região metropolitana acontece isso, como o senhor tem conhecimento de algo similar no interior? Então, a gente tenta estabelecer os pré-requisitos igual de um hospital de humano mesmo. Tem até respirador, equipamentos de alta tecnologia. E no interior, provavelmente não tem. E a lei é estadual, o conselho é estadual. Então, sim, para você montar uma clínica hoje, você precisa preencher ali uns pré-requisitos que são, sim, fundamentais. Ter o oxigênio na internação, ter o ambiente hospitalar totalmente esterilizado, totalmente limpo, ter materiais cirúrgicos, na verdade, né, em quantidade adequada para você operar um quantitativo de animais, porque você não pode usar o mesmo material para outro animal que você vai operar
na cirurgia seguinte. Uhum. Até porque você pode transmitir doenças de um para o outro e aí provocar aí uma disseminação de doenças em cascata. Isso aí é perigoso. E a gente que tem animal, eu tenho, sempre gostei de animal, tenho, cuido demais. A gente fica preocupado justamente quando o cachorrinho passou no portão, o seu está sempre preso, que doença pode vir. Então, eu tive recentemente, meu filho tinha uma gata, que eles pegaram a gata de rua, cuidaram da gata com todo carinho, muitos anos com eles, e ela veio a ter um problema, que eu não lembro o nome, e acabou morrendo. E foi muito triste, e foi tratado numa clínica, também lá na Praia da Costa, e eles fizeram todo o recurso, e ela tem uma doença. O gato ele desenvolve essa doença quando ele tem contato com outro gato, na briga. Esporotricose? Eu acho que é esse. É uma que dá umas marcas na pele? Não, é uma manchas? que deixa o gatinho triste, ele começa a falhar os rins, ele tem que fazer transfusão, uma coisa assim. FIV-FeLV. Isso aí. Esse troço, esse nome complicado aí que eu não entendo. Então, eles tentaram de todas as maneiras, sabe? E foi uma boa explicação, doutora Rafaela e doutor Tiago, que a gente que é leigo, né, a gente pega o animal e vai cuidar, mas você não sabe a origem daquele animal, você não sabe se ele tinha tido um tratamento. E foi o que os médicos da clínica explicaram para eles, que essa gata, ela já tinha isso aí incubado e aflorou pela idade dela e acabou levando ela. Não tem muito o que fazer, é uma doença silenciosa. Uma consideração. Principalmente animais de resgate, que a gente não tem um histórico, essa doença FIV-FeLV, o que é? É a leucemia felina e a AIDS felina. A gente às vezes resgata o animal da rua, ele tem essa doença incubada, a gente faz a castração dele, só que ele, após o quê? A imunidade é baixa desse animal e ele aflora essa doença. E as duas doenças não têm cura. Apesar de hoje já existir vacina particular, né, da leucemia felina. Na Europa já existe a vacina contra a AIDS felina. E sobre a esporotricose, essas duas primeiras doenças, a FIV-FeLV, elas não são zoonoses, e a esporotricose é muito expressiva. No mês passado, em Manaus, 80 pessoas foram diagnosticadas com esporotricose. 88 animais foram diagnosticados com esporotricose. Então, é um número muito próximo. Provavelmente são animais até domiciliados. Uhum. Fora o quantitativo que não é notificado à Secretaria de Saúde Pública. Muito bem. Essa pergunta minha, ela tem a ver também com a Rafaela. Por quê? Tem coisas que o povo não sabe. Quando se fala só em cuidar do animal na rua, recolhe e vai para a castração, ou recolhe, enfim. Mas não é alertada a população para essas doenças, que também podem atingir o ser humano. Então, muitas pessoas, elas lidam, é o que a Rafaela falou no início, ela vivencia, ela sabe da causa, ela é conhecedora. E aí vem um curioso dizer para você, vai lá e adota um pet. Você adota um pet de rua que não teve esse tratamento que você está falando, porque é caro, e a pessoa leva um pet para casa. Aí, quando acontece alguma coisa, ela vai ver que não conhecia nem o pet que ela estava cuidando. Precisa conversar. Então, é preciso esses esclarecimentos. E é exatamente sobre isso, doutora Rafaela, que eu gostaria que a senhora falasse. O que a senhora pretende, dentro do seu projeto, como alertar a população sobre essas doenças, sobre a saúde do animal. Não é sobre só adotar o animal, mas a saúde do animal. O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Aí, à luz de quem entende. Porque quem vai criar uma lei tem que conhecer o que está fazendo. E aí é onde entra a senhora. Lá na Serra, nós tínhamos um curso de formação de agente mirim de proteção ambiental na gestão passada. Quando eu me tornei vereadora, nós criamos um projeto de lei, que é o 72 de 2021, que era na tentativa de que o município instituísse o curso de formação de agente mirim de proteção animal. Por que essa pergunta sua me faz pensar nessa formação do agente mirim? Porque as pessoas que são adultas, elas já têm a sua opinião formada sobre quase tudo
E, embora na Serra os vereadores tenham começado a entender muito sobre causa animal por conta das minhas insistentes falas, né, e pronunciamentos, nem todo mundo vai ter condição de ouvir um protetor falar de como cuidar de bicho ao longo da sua vida. Então, eu penso que se nas escolas municipais nós pegássemos as turminhas lá de 11, 12, 13 anos, 14 e começássemos a fazer esses cursos de agente mirim lá, dessas crianças, a gente passaria para elas a informação, porque a criança chega em casa, ela passa para os pais, e passa para os irmãos, e passa para os vizinhos, e isso criaria-se daqui a 10 anos uma geração de adultos jovens que saberiam lidar com as questões relacionadas aos animais melhor do que a geração que nós temos hoje. Por exemplo, algumas doenças que o animal tem na rua, por exemplo, FIV e FeLV, que você pode resgatar um gatinho de rua e ele está com essa doença, não vai contaminar a família. Vai ter a tristeza da perda do animal, né, o tratamento, enfim. Mas o caso da esporotricose, que é a zoonose, por exemplo, e aqui no estado nós temos algumas cidades que fazem divisa com Minas, e elas têm uma outra doença que o Thiago daqui a pouco fala, que é a leishmaniose, são doenças que transmitem do animal para o humano, ou por meio de um hospedeiro, ou de forma direta, que é o caso da esporotricose, porque ela não é uma doença do gato. Ela é uma doença de um fungo que está no meio ambiente. Mas o gato, ele vai lá naquele cisquinho lá da madeira e se contamina. Aí ele brigou com o gato na rua, tem um arranhão, passa para o gato arranhado. O gato arranhado vai lá na sua perna, que também tem um arranhão, e passa para você. E isso vira uma cadeia de transmissão de esporotricose. Na Serra, a gente tem cobrado muito do município a atuação com relação a isso. Os municípios da Grande Vitória, quando muito, doam o medicamento. Antigamente se levava para o CCZ e fazia eutanásia. Aí uma lei federal atual proibiu a eutanásia no CCZ. Quando a doença tiver cura, não se pode fazer eutanásia do animal. Como a esporotricose tem cura, mas são 6 meses de medicamento. O animal isolado para não passar para outro animal. O município ele só dá o medicamento. Quando muito, a gente não vai conseguir conter essa doença. A gente precisa que o município abrigue esses animais infectados, cuide e destine para adoção. O município não tem estrutura para isso. Nenhum município da Grande Vitória tem esse tratamento de resgate, tratamento e disponibilização de gatos com esporotricose hoje. E a gente está atravessando um surto na Grande Vitória. Guarapari, Vitória, Serra, Vila Velha, todas as cidades. Já foi matéria de televisão aqui em Vila Velha. Tem protetoras daqui de Vila Velha que me procuraram e falaram sobre isso. Assim, a gente precisa do poder público atuante. E não tem como só dar o medicamento. Isso não vai resolver o problema da esporotricose aqui. Essas informações, embora estejam na minha rede social, os abrigos protetores e as ONGs falam com frequência, não chega na população. Porque isso não é divulgado na televisão, não é divulgado nas rádios, não é divulgado em massa. Então a gente fala pela rede social, mas a gente não tem o alcance que deveria ter. Se os municípios puxassem para si a responsabilidade, divulgassem, olha, o Thiago já atendeu lá pessoas humanas com esporotricose que o médico da unidade de saúde ou do plano de saúde não tinha identificado. Porque é uma doença diferente. É umas manchas que começam como mancha na pele. O médico trata como se fosse micose e não é micose. Então, assim, a gente precisa falar um pouco mais nos canais, nos grandes canais de divulgação em massa sobre algumas doenças, para que a população tenha consciência disso. É muito importante, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, gente. Acredito que vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão entendendo e aprendendo um pouco mais. Eu quero agradecer aí algumas pessoas que já deixaram suas mensagens. Eu vou responder assim que possível. A gente vai estar entrando no WhatsApp, vou estar encaminhando as respostas para vocês e vou dar um alô. Nesse momento é um pouquinho complicado, porque são várias pessoas mandando alô e o assunto, né, como vocês veem, é de extremo interesse para a gente. E foi muito importante ter esse momento instrutivo, né, para nós, principalmente você que gosta de ter seu pet, que quer cuidar dele.
eu vou encerrar esse bloco pedindo ao Dr. Tiago para falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos pets. Então, a adoção, na verdade, a aquisição de um animal hoje tem que ter bastante conhecimento, tem que ter dinheiro também, porque o cão ele precisa de ser, o gato ele precisa ser bem tratado. Tem um barulho. E de forma adequada. O cão hoje ele tem que ser adquirido, mas precisa saber que o animal ele precisa de cuidados médicos, ele precisa de auxílio, e a gente precisa ter bastantes ações, na verdade, nessa questão, e na verdade, passar informação para os tutores, para a população, de como se deve atuar, na verdade, com um cão ou com um gato em casa. Que cachorro não é presente, cachorro não é brinquedo, eles comem, eles passam mal, sentem dor. Então, todo cuidado que eles merecem tem que ser passado essa informação, esse conhecimento, na verdade, para todos os tutores que gostam, que abraçam essa causa animal. Pessoal, em relação ao Dr. Tiago, ele é proprietário de uma clínica, né, a Clínica Animed. Eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse, né, o número do seu telefone da clínica. A gente vai estar disponibilizando no site, e aí é só você acessar. Doutora Rafaela, nesse bloco, né, encerrando, o que a senhora tem, né, de experiência construtiva nessa área que a senhora milita, para que a senhora possa passar para as pessoas, para o ouvinte, também fazendo referência à pergunta que fiz para o doutor Tiago, como cuidar dos animais? Olha, eu queria deixar para a população um registro de que quando você resgata um animal, quando você dá para ele uma nova chance de uma vida digna, você muda também a sua vida. O animal ele tem o encantamento de transformar a família, de transmitir paz no ambiente onde ele está, de retirar a energia negativa que sonda aquela casa, de fazer pessoas que não se falavam voltar a se falar, de transmitir alegria no ambiente. Eles têm um dom especial de mudar as nossas vidas. Ter um animal de estimação é um presente para a gente. A gente não está salvando o animal, não. A gente está se salvando quando a gente coloca na nossa casa, no nosso ambiente, um animal doméstico. Eles são seres especiais que Deus colocou no planeta para ir aonde são anjos que a gente consegue enxergar. Isso aí. Então, assim, eu gostaria de falar com a população aqui de Vila Velha: adote um animal, cuide de um animal de rua. Essa empatia, esse amor que a gente transfere para eles, volta para a gente de um jeito tão especial que só quem tem e quem ama um animal sabe o que eu estou dizendo. E dê a você a oportunidade de conhecer esse amor. Agradecer a você também a oportunidade de falar sobre isso. Eu fiquei feliz agora, assim, me emocionei um pouco com suas palavras, Rafael, desse sentimento que a gente sente na forma que você falou, do carinho que você transmite pelo olhar e na sua fala, o zelo que você tem pelos animaizinhos. A gente fica feliz em poder conviver com pessoas como você, que o ser humano hoje ele anda tão desacreditado que os animais vivem nos dando exemplos. Nosso muito obrigado. Eu vou dizer, sobre esse assunto, gostaríamos mais vezes de tê-los, né, aqui no programa. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom ter essas informações sobre o mundo pet. Um beijo no coração de vocês, que Deus continue abençoando esse caminhar de vocês. Amém. Nosso muito obrigado e continue com a gente.